Então, nós temos um problema sério de confiança de mídia hoje em dia. Ninguém mais confia na mídia. Depois de todo esse tempo, depois de toda essa torrente de fake news, a própria ideia de fake news aparecendo, ninguém mais busca por informações críveis realmente pela mídia tradicional. Todo mundo aprendeu a se informar pela internet, né? E o papel crucial do jornalismo cidadão é justamente esse, permitir que as pessoas que até então eram só espectadores, que eram só audiência, agora produzem informação, eles mesmos podem produzir informação. Se a gente precisar definir o que é jornalismo cidadão, eu gosto bastante dessa definição do Bauman e Willis no livro New Media de 2003. Eles diziam o seguinte: eles definem o jornalismo cidadão como o ato de pessoas que não são profissionais da mídia, desempenhando um papel ativo no processo de coletar, reportar, analisar e disseminar notícias e informações. É basicamente isso, certo? Quais as vantagens de fazer isso? Qual a vantagem de tu trabalhar com jornalismo cidadão? A vantagem é que poucas pessoas conhecem tão bem a própria comunidade quanto as pessoas que moram nela. Há uma série de furos ou lacunas que a mídia tradicional deixa que podem ser facilmente cobertos por mídia cidadã, por jornalismo cidadão. A gente precisa de fato disso, a gente precisa de mais disso. É muito mais fácil verificar informações que são controversas ou que não foram bem definidas, bem explicadas com alguém naquele local do que ter que buscar por mídia tradicional por isso. Gostando ou não, querendo ou não, a mídia tradicional tem uma agenda, ela tem um viés, sempre vai ter. E o comprometimento de um jornalista tradicional na cobertura de uma informação nem sempre é tão grande quanto a pessoa que vive aquela notícia, né? Que vive aquela situação. Então, uma das vantagens é justamente tu ter alguém em campo fazendo um trabalho que normalmente jornalistas fariam. Talvez o trabalho final, o resultado final vai ser a qualidade vai ser um pouco menor, talvez a câmera não esteja tão firme, talvez não haja nenhuma narrativa, né? Mas tu vai ter uma informação real sendo filmada em tempo real do que está acontecendo. A gente pode dividir esse trabalho de jornalismo cidadão de algumas formas, assim, para poder ter uma clareza maior. Tu pode ter um jornalista cidadão trabalhando individualmente, trabalhando sozinho. Tu mesmo cria o conteúdo, ou ele pode produzir conteúdo para vender para a mídia tradicional. Isso acontece, há um interesse bem grande da mídia tradicional por jornalismo cidadão, por materiais de jornalismo cidadão. Ou ele pode fazer, como eu falei, desenvolver sozinho, né? Nesse caso, ele normalmente vai ter um blog, ele vai ter um site já com uma opinião formada, já com uma ideia de uma certa agenda, né? Todos nós temos agendas. A própria ideia de imparcialidade no jornalismo, embora seja interessante como um objetivo a ser alcançado, né? Um processo a ser seguido, é basicamente inalcançável. No momento que a gente começa a cobrir uma história, a gente se torna parte dela. Dificilmente um espectador consegue, diante de certos eventos, como tragédias, como catástrofes naturais, permanecer imparcial. Há um envolvimento emocional, há um envolvimento às vezes direto, físico, pessoal, com o que está sendo coberto. E aí, se o jornalista cidadão decide fazer essa cobertura individualmente, fazer o material e elaborar o material dele individualmente, ele pode usar mídias sociais, né? É uma coisa que não pode ser exagerada. A importância de mídias sociais hoje em dia, principalmente no meio político, né? Um bom exemplo disso foi o que aconteceu na Primavera Árabe, na Tunísia, no Egito, mais tarde na Líbia, em 2011. Aqueles manifestantes se organizavam usando mídias sociais, eles coordenavam todas as demonstrações contra o governo por mídias sociais. Então, como eu falei, não dá para exagerar a importância disso, a importância de ver em tempo real, seja num upload que está sendo feito numa página dentro de uma mídia social ou numa conta de mídia social, quanto uma cobertura ao vivo do que está acontecendo. Se a gente levar em consideração
o que aconteceu nas nossas eleições recentemente, aí é que fica bem explícito o poder de mídias sociais, o poder de uma cobertura, de uma live, né? Onde todo mundo decidiu deixar de observar o que estava acontecendo pela mídia tradicional para sintonizar em casa, no YouTube, numa live, né? Eu acho que essa é uma tendência que vai acabar se tornando cada vez maior, mais importante. Um resultado controverso em relação ao mídia tradicional? Sim, acho até que a cobertura foi maior do que a audiência que se deu para essas lives foi maior do que a audiência que se deu para os canais na época, né? Foi bem interessante. Uma outra forma, como eu estava falando, é um blog ou um site, né? Hoje em dia a gente já tem o que a gente chama de blogosfera. A opinião de gente escrevendo blogs às vezes vai parar na mídia tradicional. E, como eu falei, como as pessoas estão se movendo mais para buscar informações independentes, elas estão lendo, sim, bastante blogs, bastante sites. Elas estão procurando nesses sites informações, porque elas estão de saco cheio de ouvir a mídia tradicional culpar sites e blogs e canais de YouTube de fake news, quando a mídia tradicional já tem uma bagagem enorme de fake news, né? Um exemplo disso foi a cobertura da BBC do conflito na Síria. Foi bastante manipulação, que depois levou à retratação de imagens, retração de imagens, retração de matérias publicadas, né, onde as fotografias utilizadas não fechavam com a realidade. Né? Então as pessoas estão perdendo, a gente tem números disso, a gente tem estatísticas disso bem claras, mostrando que as pessoas estão perdendo cada vez mais a confiança nos meios de mídia tradicional. Uma outra forma é o que a gente chama de crowdsourcing, né? Que muitas vezes, eu vou te dar um exemplo, muitas vezes um jornal recebe um volume enorme de documentos que precisa ser lido para que uma matéria possa ser elaborada. Às vezes o volume é muito grande, então o que o jornal pede é que os próprios leitores, né, ele divide essas informações e ele pede para que os leitores leiam cada uma parte, né, para buscar detalhes, para buscar correções, para verificar a legitimidade das informações que estão no papel. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu daria, e esse pode ser empregado pelo jornalista cidadão, se ele montar a própria organização dele, o que também é bem possível, tá? Hoje em dia é bem mais fácil de se fazer. Um grupo de pessoas sem diploma, sem uma base de jornalismo, pode criar sua própria organização de mídia local e trabalhar normalmente. Então, na elaboração de projetos maiores, é quase que impossível de fazer sem crowdsourcing, sem jogar para o público ajudar, né? Exige um certo voluntariado aí, mas é bem possível de fazer e é feito todos os dias, na verdade. Uma outra alternativa que é muito interessante e que é uma das mais procuradas por um certo tipo de pessoas é o blog ao vivo, é fazer uma live, né? O teu blog está acompanhando um evento diariamente enquanto ele se desenrola, seja uma reunião política, às vezes um show, né? Às vezes uma situação de clima extremo, né? Uma tempestade, um furacão ou algo assim. Isso dá bastante audiência, é um trabalho que é necessário de ser feito, né? Se as pessoas estão perdendo cada vez mais a confiança na mídia tradicional, isso deixa um buraco enorme que precisa ser preenchido de alguma forma. A informação precisa continuar fluindo, alguém tem que fazer essas coberturas, certo? E esse é o papel do jornalista cidadão. É isso que ele poderia ou deveria estar fazendo, né? Dependendo de para quem a gente perguntar. Há pessoas que realmente se sentem convocadas para fazer esse tipo de trabalho. E elas deveriam estar fazendo esse tipo de trabalho. É desse tipo de pessoas que a gente precisa, inclusive. Então, eu acho que fica bem claro que há uma necessidade para o jornalismo cidadão. Há muito espaço para isso, há uma audiência para isso, há uma demanda muito alta para isso, mas se a gente pesquisar na internet, o que a gente verifica é que há pouca estrutura para treinar esse tipo de profissional, talvez eu diria, esse tipo de jornalista, né? São poucas as empresas que fazem isso. Existem sim organizações lá fora, principalmente, que fazem dão esse tipo de treinamento, mas normalmente elas levam já para o seu viés, né? Elas querem que a pessoa cubra as matérias, cubra os eventos
sob uma certa ótica. E eu acredito que é possível treinar essas pessoas para fazerem um trabalho de jornalismo cidadão melhor do que o que a gente tem hoje, sem, no entanto, contaminação ideológica, sem contaminação de nenhum tipo, né? Realmente só demonstrando como é que é possível fazer uma cobertura de uma forma profissional, de uma forma mais limpa, de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais polida, mais aperfeiçoada, mais lapidada, né? Então, o que precisa ser feito é aprender como a gente organiza voluntários, né? Porque, como eu falei, em alguns projetos grandes, a gente precisa manter uma linha do que está acontecendo o tempo inteiro. Às vezes, isso envolve eventos que não são só locais, né? Então, é importante que se tenha um local na internet, uma área na internet, onde todo mundo possa observar o andamento do mesmo projeto, ok? E quem está cobrindo o quê? Isso é muito interessante, usar mapas para isso, usar o Google Earth é uma boa ideia, né? Para mostrar quem está aonde, cobrindo ou fazendo o quê, fotografando o quê, filmando o quê, né? Mantendo essas informações. E como a gente está falando de jornalismo cidadão, muitas vezes a causa é importante para todas essas pessoas envolvidas. Então, esses voluntários precisam ter um lugar, um repositório para manter o projeto em andamento. Uma outra coisa que acho que é muito interessante, embora muita gente já tenha uma familiaridade muito grande com esses equipamentos, hoje em dia com celular, com câmeras, nem todo mundo tem. Muita gente filma ou fotografa meio que no calor do momento, então o resultado final nem sempre é uma coisa compreensível ou colocada num contexto maior, né? Às vezes, inclusive, é o tipo de imagem ou informação que pode vir a ser utilizado para a produção de fake news. Justamente porque é um recorte do que aconteceu, não é a coisa toda, ou foi mal filmado e, portanto, pode ser mal interpretado. Não é todo mundo que sabe, por exemplo, como utilizar em conjunto um microfone com uma câmera, ou como fazer um stream ao vivo, né? Todas essas coisas podem ser simplificadas, na minha opinião, e sistematizadas. O segundo passo seria a produção do conteúdo. Depois que eu filmei, depois que eu fotografei, ou depois que eu entrevistei, como eu produzo isso? Que regras eu sigo para isso, né? As pessoas podem dizer, não há regra nenhuma, é uma coisa livre, todo mundo produz da forma que quiser, mas se a pessoa partir de certos padrões do que é aceito, do que funciona melhor, querendo ou não, talvez até por hábito, esse material vai acabar sendo bem mais, vai ter uma credibilidade muito maior. Só voltando na questão da produção do conteúdo, uma coisa é criar o conteúdo, outra coisa é produzir. Nesse caso, a gente está falando de filmar ou fotografar e mais tarde produzir. De tudo que eu filmei, de tudo que eu fotografei, o que eu posso mandar? Se eu estou trabalhando com uma mídia tradicional, se o meu objetivo final é vender esse produto final, né? Ou, mesmo que não seja, mesmo que o objetivo seja só expor no meu blog ou na minha mídia social, o que eu devo mandar? Que parte do conteúdo eu devo mandar? O que é mais relevante ou menos relevante? Como é que eu equalizo o som? Como é que eu mantenho? Como é que eu faço tratamento da imagem? Como é que eu edito mesmo? Como é que eu tiro o excesso, sabe? Hoje em dia, muita gente faz isso com editores no próprio celular. Há uma série de editores muito bons para celular hoje em dia. Mas a questão acaba não sendo o software que vai ser utilizado, mas sim o método que vai ser utilizado para organizar essas informações, né? A outra parte seria buscar pelos tópicos mais relevantes. De repente, eu quero fazer jornalismo cidadão, mas por onde eu começo? Tantas coisas que eu poderia cobrir, né? Encontra um tópico que seja relevante, né? E procura primeiro saber o que existe já de cobertura sobre aquele tópico. E se não houver, as lacunas que houverem nessa cobertura, essa é a oportunidade que tu tem para preencher, né? Isso é praticamente infinito, o número de tópicos ou a relevância deles, isso vai variar de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, mas é necessário fazer uma certa pesquisa, né? Para evitar duplicidade, para evitar cobrir eventos ou tópicos sobre os quais já existe uma vasta quantidade de informação.
A gente tem que lembrar que nós estamos na era da mídia digital, pós-web 2.0, então a briga por relevância é muito maior. Quem quer que esteja fazendo jornalismo de qualquer tipo, mas principalmente cidadão, vai competir contra milhares de canais, milhares de pessoas, ok? Então, a relevância é uma coisa bem importante. Depois, tendo produzido, tendo enviado, começa a questão de marketear, porque, como eu falei, se o objetivo final for alcançar o máximo possível de pessoas, ou mesmo vender um produto de mídia, é necessário um tipo de marketing, é necessário um tipo de publicidade, como é que a gente faz para aumentar a visibilidade daquilo, né? São tópicos que são importantes, não adianta eu tenho ótima cobertura, o meu equipamento é ótimo, o pessoal que está fazendo a cobertura é ótimo, o tópico é relevante, mas eu não consigo visibilidade para aquilo. Eu não consigo que as pessoas assistam ao meu conteúdo. Então essa é uma coisa bem importante também. E uma das coisas que poucas pessoas que nunca começaram, que nunca fizeram esse tipo de trabalho entendem, principalmente no Brasil, é que há toda uma questão jurídica envolvida em como tu pode publicar essas informações, que informações tu pode publicar ou não, se as pessoas envolvidas, as pessoas foram filmadas ou fotografadas, se elas precisam te dar consentimento ou não para que tu possa publicar, né? Todas essas questões legais, e elas, além de ser importantes, elas variam de localidade para localidade. As regras de cobertura de mídia em um estado podem ser diferentes do outro. Okay? De uma forma geral, em locais públicos, não se precisa do consentimento das pessoas para publicar nenhuma informação em locais públicos. Okay? Raramente isso dá algum problema, mas a partir do momento que a câmera precisa chegar a um local privado, né, ou mesmo a uma instituição do governo, né, um prédio institucional, as regras podem ser um pouco diferentes e é sempre melhor consultar antes do que ter todo um trabalho que às vezes é extremamente relevante, extremamente importante, às vezes um furo de reportagem ser jogado no lixo porque legalmente não pode ser publicado, ok? E há um problema sério porque assim, um canal, um indivíduo, um jornalista cidadão, ele pode ter feito um trabalho excelente de cobertura e ter a credibilidade dele completamente destruída por causa de um processo judicial, porque ele publicou uma frase, ou uma foto, ou um clipe de vídeo que ele não estava legalmente respaldado para publicar. Então é importante, porque assim, a nossa briga é por credibilidade. As pessoas não acreditam mais na mídia tradicional. Então, se eu for fazer um trabalho de jornalismo cidadão, o sangue dessa corporação, o sangue dessa iniciativa é a credibilidade. Eu preciso ser mais crível, mais legítimo do que a mídia tradicional. E isso exige uma prática que, inclusive, a mídia tradicional critica muito o jornalismo cidadão por causa disso, é a questão de verificar os fatos. Ok? Você tem que ter suas fontes, tu tem que ter tudo isso de uma forma muito sólida. Ninguém pode chegar depois da tua matéria pronta ou depois do teu vídeo pronto e dizer, mas tal linha não fecha. Tal linha não condiz com a realidade e às vezes a pessoa vai ter o fato real para contrapor. Okay? Uma linha que seja da tua informação, da informação que tu publicar, pode fazer o teu projeto inteiro desabar. Então tem que verificar. Não é à toa que matérias de revista, matérias de jornal, elas demoram muito para serem publicadas, para serem construídas e para serem publicadas, porque elas precisam ser verificadas. Principalmente se essa é uma matéria que envolve idoneidade de pessoas ou algo assim, porque a gente tem que lembrar que se eu falar uma mentira sobre alguém numa esfera pública, isso é calúnia. Não adianta... eu ouvi falar que político tal fez isso, fez aquilo, e daí eu faço um vídeo falando que ele fez aquilo, mas eu nunca verifiquei a informação. Ok? Esse é o melhor caminho para ser processado por calúnia e, em consequência, de novo, perder toda a credibilidade do projeto.